Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a segunda temporada da série Bridgerton. Com 8 novos episódios, a série produzida pela Shonda Rhimes volta, dessa vez centrada na busca por uma esposa para o filho mais velho da família, o Anthony. E a chegada das irmãs Sharma é decisiva para a história de amor dele. Nesse vídeo eu faço uma análise com spoiler para quem já assistiu a temporada e comento os principais pontos dos episódios. Então já sabe, segue comigo até o final do vídeo. Bem, Bridgerton voltou um pouco diferente. Dessa vez os protagonistas são outros. Não tivemos o retorno do Duque como já tinha sido anunciado e a Daphne até aparece na história, porém em poucos episódios e principalmente para fazer um link com a temporada anterior. Dá para perceber que às vezes a personagem sobra na história, já que ela não ganhou nenhuma subtrama e também fica um pouco artificial a ausência do Duque, especialmente nos eventos que reúnem toda a família dela. É perceptível a falta do Simon, o marido dela. E com isso tentaram dar alguma relevância para a trajetória dela, algum propósito para a personagem nesses novos episódios. E o principal deles é ser uma bússola do amor para o Anthony. Ela acabou adquirindo alguma experiência na vida conjugal dela e ela tenta compartilhar com o Anthony. Quer dizer, ela somente tenta compartilhar com o irmão, né? Porque ele não escuta ninguém, né? E ele, por sua vez, é um personagem que não deixa a desejar como protagonista. É um personagem que eu já achava muito bom na primeira temporada e nessa segunda acaba ganhando mais camadas. Ou seja, o que já era bom só ficou melhor. Compreendemos bem como que ele se tornou a pessoa que ele é hoje, como que a vida empurrou ele para essa situação. A morte do pai dele tornou ele responsável pela mãe dele e também pelos irmãos. Da noite pro dia, ele teve que assumir várias responsabilidades e lidar também com a pressão de ser o novo chefe da família. Esse papel cabia a ele e mesmo com relutância, ele não teve outra escolha senão assumir os seus deveres. E certamente isso era o que unia ele a Kate. Os dois tiveram que lidar com responsabilidades muito cedo. E é curioso, porque o ranço que ela sentia por ele, que posteriormente se traduziu em amor, foi justamente o que permitiu a aproximação entre eles. Afinal, se ela não tivesse se posicionado tão contra o casamento dele com a irmã caçula, provavelmente eles não teriam tido tantas oportunidades para se conhecer um pouco melhor. E, consequentemente, perceber o quão parecidos eram. E parecidos não somente no quesito traumas e responsabilidades, mas também no quesito personalidade. Os dois queriam ser livres, já que eles nunca tiveram a oportunidade de ser quem eles gostariam de ser. Porém, o amor que ela sentia pela irmã era muito maior e ultrapassava qualquer sentimento que ela pudesse ter pelo Anthony. E ele também, ele sempre colocou os deveres dele acima do próprio coração. E isso já é uma coisinha que a gente percebe que ele traz da primeira temporada. A maior parte dos episódios, os protagonistas estavam tentando lutar contra os seus sentimentos e colocar os deveres que eles tinham acima de tudo. O triângulo amoroso que foi prometido durante a divulgação praticamente só aconteceu no finalzinho da temporada. Porém, ao mesmo tempo, também senti que essa temporada conseguiu ser mais romântica do que a primeira, já que aqui o que prevaleceu foram os momentos de tensão que existiam entre eles. Eles não podiam ficar sozinhos em um cômodo, em um ambiente que logo dava para perceber a atração que existia ali. Contudo, depois que eu finalizei todos os episódios, toda a temporada, eu me toquei de uma coisa, gente. Eu fiz um balanço assim e percebi que praticamente não tivemos cenas de vucu-vucu no fubá. Teve uma aqui e outra ali, mas pouca coisa quando comparado com a primeira temporada. Não que eu tivesse super animada pra ver o Lepo Lepo, mas assim, a gente sabe que isso faz parte de Bridgerton. É uma marca que a série acabou criando. Só que nessa segunda temporada é bem diferente, né? A química dos personagens foi trabalhada de outra forma aqui, com outra estratégia. Rosto com rosto, mãozinhas que nunca se tocam, mas sempre estão próximas uma à outra. Enfim, a tensão foi trabalhada de uma forma diferente, porém boa também, de modo que pudesse evidenciar a química entre os dois personagens. E honestamente, eu curti isso. Acho que fizeram bem em apresentar um novo material pra gente. Afinal, o efeito novidade da primeira temporada
já passou. Era necessário reinventar a narrativa. E se a série teve sucesso no romance guia da temporada, senti que com a Lady Whistledown tiveram uma certa dificuldade nesse aspecto. Afinal, não tivemos tantos escândalos nessa temporada. Acho que o maior bafafá que tivemos aí, a maior revelação, a maior exposição que a Lady fez foi a revelação das escapadinhas da Eloise. Porém, compreendo que nessa nova leva de episódios, o foco estava no modo como a Penélope agia como a escritora misteriosa e como ela estava ocultando os rastros dela. E eu adorei acompanhar esse novo lado da personagem, que pra mim continua sendo um grande enigma. Ao mesmo tempo que deu para conhecer ela um pouquinho melhor, eu tenho a sensação que eu ainda não conheço ela. Ela era a pessoa perfeita para ser a Lady Whistledown. Isso porque ela era sempre invisível e ela conseguia criar oportunidades para escutar em todos os cantinhos. Afinal, ela nunca era notada. Logo, não é de estranhar que ela passou tanto tempo sem ser desmascarada. E é evidente que a primeira pessoa que iria descobrir esse outro lado da Penélope, com certeza seria a Eloise. E eu tô aqui super curiosa para saber o quão longe a Pen está disposta a ir para esconder o mistério dela na terceira temporada, já que nessa temporada ela mostrou que está disposta a prejudicar quem ama se necessário. Ainda falando sobre a maior fofoqueira da alta sociedade, amei o modo como a rainha tentou descobrir a verdadeira identidade da rival. Rival não, inimiga. Achei genial aquela estratégia bem Game of Thrones para rastrear a origem de um boato falso. Bem, cada temporada de Bridgerton vai focar no relacionamento de um dos filhos da família, e dá para perceber que assim como a primeira temporada preparou o terreno para a segunda, essa segunda também preparou o terreno para a terceira temporada, para o romance do Benedict, seguindo a ordem dos livros. O personagem ganhou muito mais destaque nessa segunda temporada, mas dá para perceber que ele ainda não se encontrou. Mas ele não foi o único que ganhou um maior aprofundamento na história. Tivemos algumas novas subtramas que ganharam tanto aprofundamento quanto a trama principal, principalmente o drama da família Featherington com a chegada do novo primo, o primo Jack. E eu adorei acompanhar a dupla dinâmica que ele formou com a matriarca da família. Foi tipo um encontro de almas com dois golpistas. Outra personagem que ganhou bastante destaque nessa temporada foi a Eloise, e pra mim ela poderia ganhar até mais destaque. É a minha personagem favorita de longe. Ela fez a estreia dela na alta sociedade e rendeu momentos fantásticos. Acho que a trama poderia ter mostrado um pouquinho mais pra gente da relação que ela teve com o crush dela, ou melhor, não existiu nada entre eles, né? Mas ainda assim, gente, eu tava lá torcendo. Ela também foi responsável por trazer novas pautas feministas para a história, e eu espero que numa terceira temporada a série se aprofunde mais nisso. Bem, e agora tenho que comentar alguns pontinhos que eu não gostei tanto nessa temporada. O primeiro deles é a duração dos episódios. Apostaram na mesma quantidade e duração da temporada anterior, mas eu acho que a trama, a história como um todo, poderia ser um pouquinho mais curta. Tinham algumas subtramas que eram pura encheção de linguiça, claramente, e eram super descartáveis. Outro ponto que também me incomodou um pouquinho foi o esquecimento em churrasco da Francesca. A atriz que vive a personagem, a Ruby Strokes, teve um conflito de agenda e não pôde participar de todos os episódios. E com isso eu fiquei um pouquinho incomodada, porque perderam uma boa oportunidade de criar uma conexão entre a personagem e o público, já que praticamente ela também não apareceu na primeira temporada. Vou dar uma solução um pouco polêmica aqui nesse vídeo, né? Por que raios não substituíram a atriz? A personagem pouco apareceu na primeira temporada. Então, assim, se substituíssem a atriz na segunda temporada, poucas pessoas iriam notar. E dessa forma, poderiam desenvolver a personagem que praticamente não apareceu. Bem, tirando isso, acho que gostei muito da temporada. Ela continua excelente em aspectos técnicos, os figurinos são maravilhosos e a trilha sonora é uma delícia. Conseguiram novamente adaptar várias músicas modernas super gostosinhas. Gostei muito da temporada, gostei tanto
tanto que até fiquei emocionada no final da história. O que é um pouco irônico, visto que eu tive um pouquinho de resistência para assistir a série. Lembro que quando ela entrou no catálogo do streaming, eu até cheguei a assistir o primeiro episódio, mas desisti. Logo, essa segunda chance que dei para a série valeu muito a pena. Eu literalmente maratonei a primeira e a segunda temporada, assim, em questão de dias. Foi bem fácil para mim, na verdade. É vício que chama, né, gente? Ainda não consigo dizer se eu acho que essa temporada foi melhor do que a primeira ou não, porque no final, pra mim, as duas foram bem diferentes, mas boas por motivos diferentes. Comenta aqui embaixo nos comentários o que você achou da temporada. Gostou, não gostou? Me conta aqui. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!